tem nenhuma pressa, não tem nenhuma vontade de cobrar. Ganha todo o tempo que pode o Flamengo. Wesley, na categoria, pro Varela. Sobra do Fluminense, Keno, tem bicão pra longe. O Fluminense ainda acredita, o Fluminense ainda tenta. Léo Ortiz recuando com Rossi. Toda a posse de bola é importante pro Flamengo. Rossi agora joga sério, dá um bicão pra longe. Terminou! Fim de jogo! 0 Flamengo, 0 Fluminense. E o Flamengo é campeão carioca! Felipe Luiz campeão mais uma vez! Flamengo campeão carioca em 2025. O jogo terminou empatado e o Flamengo é campeão! Festa rubro-negra! Num jogo com muita emoção, o Fluminense cercando a arbitragem. Termina o jogo, empate dá o título ao Flamengo. O Flamengo venceu o primeiro jogo. Bateu o Fluminense na última quarta-feira por 2-1. Flamengo campeão carioca! Aí você vendo a reclamação do Fluminense. E a festa rubro-negra. Você em todo o Brasil, ligadaço no Sport TV. Vamos combinar, você já está acostumado, né? Vamos fazer o seguinte, você agora, você torcedor do Flamengo, aumenta o volume, bota lá no alto, bota lá em cima, curte, canta o hino, porque o Flamengo é campeão carioca. Flamengo, campeão em 2025. Flamengo bicampeão carioca. O Fluminense continua reclamando e o Flamengo festeja no gramado do Maracanã. E uma festa discreta no gramado do Maracanã, né? Talvez traduzindo a importância que os clubes dão hoje em dia a um campeonato estadual. O Flamengo festeja, comemora, mas de forma discreta. Tá aí a Rasca comemorando. Muita festa do Felipe Luiz. E a reclamação continua. Flamengo campeão, grafite! A melhor equipe do campeonato, né? Mereceu, teve um controle do campeonato do começo ao fim, mesmo quando utilizou jogadores da base no começo, conseguiu resultados importantes. Quando a equipe principal estava ainda se preparando, quando entrou, conseguiu dar conta do recado. Tanto é que é campeã invicta do Campeonato Carioca. Primeiro jogo foi melhor, mesmo não apresentando um grande futebol. Hoje, no primeiro tempo, amassou o Fluminense, mas não conseguiu converter isso em gols, em vantagem dentro da partida. E no segundo tempo administrou. O Fluminense melhorou, saiu pro jogo, se expôs. O Flamengo marcou 2 gols, uma falta, marcada a falta do Juninho, na segunda impedimento do Juninho. E aí os jogadores que não vêm jogando, lesionados, o caso do Pedro, Bruno Henrique deve descer o gramado também, para serem celebrados também, comemorarem mais um título do Flamengo. Pedro tá ali comemorando, Danilo tá ali. E Arrascaeta e Bruno Henrique chegam a 15 títulos oficiais pelo Flamengo. Lédio Carmona. Exatamente. E o Felipe Luiz é o seu terceiro como treinador. Um título a cada 9 jogos. Né? 27 jogos, um título a cada 9 jogos. Campeonato Copa do Brasil, Supercopa e agora Campeonato Carioca. O Flamengo não foi um time brilhante, mas foi o melhor a competição inteira. Vamos à reportagem. Vamos ao campo. John Arias aqui vai falar pelo Fluminense. Boa noite. Eu acho que as finais são assim, partidos de alta qualidade, de alta performance, são assim, são decididos em detalhes. Sabíamos que hoje ia ser um partido fechado. Os dois times já têm disputado muitas finais nos anos recentes, com quase os mesmos elencos. Então sabíamos que hoje a gente precisava fazer algo a mais, mas sabíamos que o Flamengo é um time altamente qualificado. Então eu acho que hoje, infelizmente, a gente sai derrotado, mas sai com muitas lições para aprender. Ares, qual é o motivo da reclamação do Fluminense com o jogador, com a arbitragem agora no término da partida? Quê? O motivo da reclamação dos jogadores do Fluminense com a arbitragem no término da partida? Não tinha reclamação. A gente só perguntou para o juiz se a gente realmente disputou o minuto de acréscimo que ele deu, e ele estava dando as aplicações dele. E vamos a reclamar que a gente não reclamou de nada. Aí, John Arias, Luiz. Luiz,
Michael está falando aqui do lado do Flamengo. Vamos ouvir o Michael. O que ele pode falar aqui? Está sendo perguntado aí sobre o desenrolar da partida. Ele entrou no segundo tempo, era dúvida, apareceu de surpresa hoje na relação, entrou, fez um gol que não valeu. Vamos ouvir. Eu voltasse depois, mas trabalhei bem, me esforcei ao máximo, tive ajuda dentro e fora do clube. Então, quero parabenizar a todos, né? E a gente, cada dia que passa, tem um corrido pelo outro, um ajudado pelo outro. Então, sou agradecido por isso. Por estar convivendo com essas pessoas que são magníficas. Esse foi o Michael, Luiz. Estamos vendo aí os jogadores do Flamengo. Festa do Flamengo, Flamengo campeão carioca. E aí, na imagem recuperada, os jogadores vêm pra galera, vêm pra torcida que comemora. Flamengo bicampeão carioca. Flamengo comemorando bacana, de mãos dadas, os jogadores vêm pra galera, vêm pra comemoração. Torcida do Fluminense já vai deixando o Maracanã, poucos torcedores do Fluminense vão se retirando nesse momento. E aí a festa da comissão técnica do Flamengo. O Flamengo, Lédio, já terminou o ano muito bem, e um início de ano extremamente promissor. Felipe Luiz só perdeu um jogo desde que assumiu o Flamengo. O time é muito forte, Luiz. Tem muita qualidade. Acho que falta um pouco de poder de fogo, principalmente quando não tem o Pedro, como não tem há muito tempo, e o Bruno Henrique. Mas assim mesmo, é muito competitivo, marca muito forte, tem muita coragem, força o erro do adversário, joga com uma intensidade alta o tempo inteiro. Falta um pouco mais de poder de fogo. Você vê que o Flamengo ganhou 2 jogos apertados do Vasco nas semifinais, mesmo com a diferença técnica muito grande. E olha o Zico, olha o Galinha aí que vai... Que é o nome do troféu, né? Dessa edição, merece muito, deveria ser o nome de quase todos os troféus disputados aqui no Campeonato Carioca. Enfim, mas é melhor, o Flamengo é muito melhor nesse momento que qualquer rival do futebol carioca, do que do Vasco, léguas à distância, do que do Fluminense, algumas léguas à distância. O Botafogo, a gente não sabe, que o Botafogo é uma incógnita em 2025, a gente não sabe exatamente como vai ser o Botafogo. Quando precisou, com o Botafogo ainda instável, o Flamengo foi lá, jogou 2 vezes e venceu as 2. Tá aí o Boto conversando com o Felipe Luiz. Luiz, por orientação do presidente Mário Bittencourt, toda a delegação do Fluminense, jogadores, staff, funcionários, já deixaram o gramado. O protocolo não prevê a entrega de medalhas para os vice-campeões. Torcida festejando, comemorando com os seus jogadores. E o Led falou aqui: o Flamengo tem que ser mais letal. Tá contando, tá esperando, cantando o Bruno Henrique. Tá esperando. Aí, Bruno Henrique. É mais letal pela capacidade. E não teve hoje o Bruno Henrique de matar mais as partidas. Sim, gols. mas isso talvez venha com a volta do Pedro. Ah, sim, com certeza. Sim. O Pedro é outro jogador, é outro nível técnico, não desmerecendo os outros jogadores. O Juninho entrou bem no jogo. O Plata consegue entregar um pouco ali como falso 9. O Bruno Henrique de uma forma melhor, né? Marcando o gol, já está mais adaptado. Mas quando ele tiver o Pedro em condições física, técnica, o Flamengo vai ser um Flamengo que vai conseguir administrar melhor os jogos, finalizar mais, marcar mais gols, porque cria muito. Consegue controlar o adversário, consegue controlar o jogo, mas não consegue reverter em vantagem numérica de gols a vantagem que tem. A superioridade do Flamengo é tão grande. O Flamengo fez 8 clássicos nesse campeonato e não foi derrotado. Foram 6 vitórias e 2 empates, os 2 com o Fluminense. Jupa. Luiz, vamos falar aqui com o homem que dá nome à taça do Campeonato Carioca. O Zico está dando entrevista aqui, vamos ouvi-lo. Essa taça aí, queria sem dúvida entregar o capitão do Flamengo, né? Pode ser o Gerson, o Arrascaeta, qualquer um. Zico, o resultado ajudou, né? Porque ontem a gente ouvia você dizendo lá em Florianópolis que você gostaria de entregar para o Gerson, né? Vai acontecer, né? É verdade, e eles fizeram por merecer. Eu acho que final é sempre 50-50. O Flamengo jogou muito bem, entrou com disposição de ganhar, teve boas oportunidades, fez gols que não foram validados
E está de parabéns por mais uma conquista, esse bicampeonato. Nos últimos anos, as críticas a esse time do Flamengo que se ouve é de que o Flamengo não estava chegando para ganhar Campeonato Brasileiro, Libertadores. Como é que você vê esse Flamengo hoje para o restante da temporada? Não, eu acho que aí você acaba desmerecendo os outros que ganharam. Que o Flamengo chegou a um certo ponto que vira a bola da vez. Então, contra o Flamengo é uma coisa... e quando jogam com os outros times é outra. O Flamengo fica sempre o alvo. O Flamengo procurou sempre reforçar seu elenco, mas sempre procurou disputar todas as competições com o intuito de vitória, de ganhar. É isso, Luiz. É o Zico falando. Zico tem 7 títulos estaduais. Grande ídolo da história do Flamengo. E contra o Fluminense ele tem 19 gols marcados. Aí além de craque, um monstro como jogador, o maior ídolo da história do Flamengo, é uma figura humana espetacular, um cara sensacional. Agora, só para arredondar a história, o Flamengo, o que eu estou querendo dizer, Luiz, eu acho que é a mesma coisa que você, que o Flamengo é tão melhor do que os seus rivais hoje, notadamente Vasco e Fluminense, que ele conseguiu ser campeão em cima deles, em semifinal e final, e poderia ter vencido com mais facilidade. Tanto o Vasco, que ele controlou o jogo o tempo inteiro e ganhou com diferença pequena de gols, mínimo, quanto o Fluminense, que ainda empatou o último jogo, mesmo sendo melhor, apesar da melhora do Fluminense no segundo tempo. Então, eu acho que o time tem potencial para mais. Tudo bem, jogou duas taças esse ano e ganhou as 2, mas tem potencial para ainda mais. E o Inter é campeão gaúcho. Termina o jogo. 1 para o Internacional, 1 para o Grêmio. O Inter venceu o primeiro jogo por 2-0. O Inter é campeão gaúcho. Exatamente. O Inter evita o Octa do Grêmio, né? O Octa do Rio Grande do Sul, só o Inter. O Grêmio seria Octa esse ano. O Inter conseguiu parar o seu maior rival. Tá aí Danilo. Super campeão Danilo. Chega ao Brasil e é campeão pelo Flamengo. Não, nesses estados está ganhando. Não, ele ganhou a Supercopa. Danilo esteve na Supercopa. Sim, esteve na Supercopa. Nesses estados o melhor está ganhando. O Atlético Mineiro é o melhor time hoje de Minas Gerais, né? Apesar dos reforços do Cruzeiro, foi ex-campeão. O Inter quebra a hegemonia do Grêmio. Nesse momento é um ótimo time internacional. O Flamengo nem se fala, a gente já falou muito aqui. Agora vamos esperar a decisão de São Paulo, Corinthians e Palmeiras, se o Palmeiras vai manter a supremacia. O palco está sendo montado nesse momento aqui no Maracanã para a festa rubro-negra, para a entrega de medalhas do troféu. Flamengo mais uma vez campeão carioca, vencendo o grande rival no Rio de Janeiro, o Fluminense. Durante muitos anos o Fluminense foi o maior campeão no Rio. Mas na virada do século, o Flamengo vem atropelando e aí já passou bem o Fluminense. Rossi campeão carioca, Flamengo campeão. Rossi pouco ameaçado hoje, na verdade. E o Flamengo já ganhou mais da metade dos títulos estaduais do século XXI. São 25 títulos, o Flamengo ganhou 13. O segundo que ganhou mais foi o Fluminense 5. O Botafogo 4 e o Vasco 3. Por sinal, a última vez que uma decisão do estadual do Rio terminou com 0-0 foi em 93, quando o Vasco empatou de 0-0 com o Fluminense e foi bicampeão. Desde então, você não tinha um final com 0-0. E a última vez que o campeão não foi nem Flamengo nem Fluminense foi em 2018, quando o Botafogo ficou com o título. Flamengo vence pela segunda vez seguida, bicampeão. E aí os jogadores, Urubu, todo mundo festejando, os jogadores, vem pra galera. E no Sport TV você não perde nada. 0-0 com emoção, com 2 gols anulados. E o Flamengo, campeão carioca mais uma vez. Festa dos Léus. Como eu falei, a torcida do Fluminense foi embora, estava aqui à direita no vídeo. Vai entrando no Maracanã, vão passeando no Maracanã. Palco é tecnológico, né? Tem LED, tem neon. Tá demorando um pouquinho essa montagem do palco.
Lédio, Grafa, em relação... Bom, fim de Campeonato Carioca, aproveitando essa demora na montagem, vocês já falaram rapidamente, o Lédio já falou que o Flamengo é o melhor time do Rio de Janeiro. Mas em relação ao Campeonato Brasileiro, o que esperar de Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco na Série A, Grafite? Olha, o Flamengo é candidato a brigar por títulos da temporada. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Tem um elenco muito bom, um treinador muito bom, é um time muito resiliente, muito forte, que sabe administrar bem os momentos difíceis no jogo, os momentos de controlar o jogo, de se defender mais, de sair mais pro jogo. Talvez não seja campeão de tudo, mas certamente vai chegar nas grandes decisões esse ano. O Fluminense, a gente espera uma melhora perante o que fez o ano passado, né? Com a permanência do Mano, a manutenção da equipe, chegando novos jogadores, o elenco mais robusto. Acho que tem condições de fazer uma grande Sul-Americana, de brigar na parte de cima da tabela do Brasileiro. O próprio Vasco também montando uma equipe mais forte que o ano passado, talvez não sofra tanto. Vai ser uma equipe que vai precisar se organizar, principalmente no meio-campo, né? Tentar colocar o Coutinho em condições de atuar em alto nível. A gente não sabe se Payet permanece ou não. O Carille tem uma característica de organizar a equipe de trás para frente. É tudo incógnita ainda. E o Botafogo, que era o grande nome da temporada por tudo que fez o ano passado, abriu mão de jogadores importantes, não deu atenção devida ao campeonato ao Carioca, a Supercopa contra o Flamengo, a Recopa pela Sul-Americana também. Vai ter uma remontagem agora, chegada do treinador, um tempo bom de trabalho e manutenção. Assim, a equipe que está preparada hoje para brigar, para ser uma equipe postulante a ter bastante condição de brigar na temporada é o Flamengo aqui no Rio de Janeiro, Luiz. Bom, eu queria fazer uma correção durante a transmissão. Falei que o Fluminense foi o quarto na Taça Guanabara, não, foi o terceiro. O quarto foi o Vasco. Exatamente. O quarto foi o Vasco, por isso que jogou contra o Flamengo. O primeiro no geral. Você ligado no Sport TV, acompanhando o futebol e acompanhando o tênis. Fenômeno, extremamente talentoso, João Fonseca, de 18 anos, que é torcedor do Flamengo. João Fonseca é torcedor rubro-negro, está jogando no Sport TV 3 contra o Bublik. Tá aí Alexander Bublik sacando, atleta do Cazaquistão. João Fonseca e Bublik se acompanhando no Sport TV 3 ao vivo, é o Challenger de Phoenix. Com o resultado, antes mesmo da final, João Fonseca já garantiu o melhor ranking da carreira. Ele pode começar a semana perto da posição de número 60. E aqui o Flamengo vem pro pódio. Campeão carioca mais uma vez. Flamengo campeão. Mas como o Lédio falou, Grafa, fez jogos duros com o Vasco e fez jogos duros com o Fluminense também. Talvez a superioridade tanto contra o Vasco quanto contra o Fluminense, ela não esteja traduzida nos números do jogo. O Flamengo domina, pressiona, mas não abre. Hoje empatou, venceu por um gol de diferença no jogo passado. Ele leva o jogo aberto até o final do jogo, né? Ele não consegue finalizar o jogo com as chances que cria, com o volume de jogo que tem, e acaba dando sempre a esperança ao adversário, aquela apreensão ao torcedor, mas é uma equipe que controla os jogos, que consegue dominar bem os adversários. Num começo de temporada, onde as equipes agora estão começando a se condicionar bem fisicamente, tecnicamente, os jogadores começam a desenvolver na preparação física e técnica, a tendência é de melhora. E se nesse momento da preparação, tanto o Flamengo conseguiu levar vantagem sobre os adversários, imagina quando estiver bem fisicamente, tecnicamente, assim contra as outras equipes também. Então a expectativa pela qualidade do elenco, pelo que apresenta em campo, pelo que vem fazendo o trabalho do Felipe, é que a gente coloca o Flamengo como um grande equipe a brigar por tudo na temporada 2025. E o Danilo, hein, saiu daquela reserva fria lá em Tuim, já ganhou 2 títulos no Flamengo, hein? Rapidinho. Está vendo Alfredo Sampaio, José Carlos Araújo, garotinho entregando medalhas. Para você que não é do Rio de Janeiro, Zé Carlos é um nome histórico no rádio carioca e no rádio brasileiro. Zé Carlos é um nome histórico do rádio. Garotinho narrando muito bem aos 84 anos. Narrador ligeiro que transmite o jogo inteiro. Aquele garotinho ligeiro que transmite o jogo inteiro. E a vibração do Felipe agora com a medalha. Beijando, olhando, tirando foto, vibrando bastante.
É o valor que você tem que se dar quando você é campeão, por mais que seja um campeonato que, se no final da temporada esse ano o Flamengo não conquistar mais nada, eu vou falar, mas ganhou só o Campeonato Carioca. Mas é importante a vitória pro Felipe, principalmente, um trabalho que está começando, um trabalho que está desenvolvendo, começando muito bem, criando muitas expectativas, ele vibrando bastante com a medalha ali de campeão carioca, Luiz. Ô, Luiz, a medalha leva o nome de José Carlos Araújo. Também está sendo homenageado, como o Galinho está sendo homenageado no troféu. E merece. Garotinho merece, Zé e merece muito. Homenageado. Legal. Homenagens em vida de gente que faz história, né? O Zé Carlos narra futebol no Rio de Janeiro, em rádios do Rio, desde os anos 60, né, cara? Inclusive, ele estava aqui no Maracanã, no jogo do 10º gol atrás do gol. Ele era ponta. Ele era ponta no gol do Pelé. Esse aí nem se fala, né? Esse aí nem se fala. Nome histórico do Maracanã, do Flamengo, do futebol brasileiro, do futebol mundial. Maior artilheiro do Maracanã. 333 gols no Maracanã, marcados por Arthur Antunes Coimbra, o Zico. E sobre sua pergunta, Luiz, que eu acabei não respondendo, o Flamengo vai brigar, é candidato a todos os títulos. E acho dificilmente, se o time mantiver esse nível de atuações, essa intensidade, esse volume, essa fome, e ainda mais com a volta do Bruno Henrique, a volta do Pedro, com possíveis novos reforços que vão chegar, dificilmente... Jorginho pode estar chegando no meio do ano. Dificilmente não ganha pelo menos mais uma taça. Vai brigar por tudo. Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e o enredo vai ser o mesmo de sempre. Palmeiras, talvez o Galo, talvez o Internacional. Esses vão ser os... E a incógnita Botafogo, que a gente não sabe exatamente que Botafogo vem aí, mas é bom a gente respeitar. O Botafogo contratou muito, mas o Flamengo vai brigar forte, fortíssimo em todas as competições. Medalhas para os jogadores, estamos esperando o troféu Zico. Zico, maior artilheiro do clássico Flamengo e Fluminense, com 19 gols. Capitão Gerson esperando o seu troféu. E aí vem Rubens Lopes, o presidente da federação, e Zico, maior ídolo da história do Flamengo, entregando o troféu para o Gerson, para o Coringa, para o capitão. Vem também o Bruno, vem também a Arrascaeta. Vem aí a galera de 2019. Zico reverenciando ali o Gerson. Que momento pro Gerson, hein? Vamos lá. Flamengo vai erguer o troféu. O Flamengo é campeão mais uma vez. O Flamengo é campeão carioca. Flamengo bate o Fluminense. Vai subir o troféu. Flamengo campeão! É campeão carioca mais uma vez. Filma, fotografa. É o maior campeão carioca da história. Flamengo campeão. 39 vezes campeão carioca. E aí, Grafa, aquela fotinha que você tem várias, hein? É legal, Luiz, é legal. Dá saudade de ser campeão, de jogar final, de ser protagonista, de ser coadjuvante, mas ser campeão é muito bom, e levantar a taça, levar a medalha para casa, é legal. Parabéns aos jogadores, à comissão, à diretoria. Como o Led falou, né? Vai ser um Flamengo que vai brigar em todas as frentes esse ano, e na segunda do ano já tá levando mais uma taça, né, Luiz? Que teve a da Supercopa, né? Olha o troféu sendo erguido, olha a festa ali do Zico, o sorriso do Zico, a felicidade do Zico. Arrascaeta, Gerson, Zico, Bruno Henrique, Flamengo campeão carioca. E aí a dancinha. O troféu tá ali para uma fotinho, todo mundo tirando essa foto. E você em todo o Brasil continua festejando o título do Flamengo aqui no Sport TV.
a partir de agora, a festa segue. Os campeões estaduais bombam. Vem aí Marcelo Barreto comandando mais um super troca de passes. Alô, Barreto, boa noite.